Muito bom dia, chegou a sexta-feira, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desse dia 7 de março. E a gente começa esta edição com uma notícia absurda. 4 pessoas foram presas suspeitas de terem torturado uma menina em Várzea Paulista. A vítima disse ter sido obrigada a ver um vídeo de tortura antes de ser torturada. A garota de 14 anos levou 5 pontos na mão direita, resultado, segundo ela, de tortura. Os agressores seriam os donos deste bar, a poucos metros de onde ela mora, numa rua de terra no Jardim Mirante, em Várzea Paulista. A menina diz que viveu momentos de horror lá dentro. Ele estava conversando normal comigo, aí do nada ele veio, pegou pelo braço, jogou eu lá na cadeira, foi, buscou o vídeo, colocou o vídeo do cara cortando a mão do outro com o machado para mim assistir. Aí eu assisti, ele falou assim, quer ver de novo? Eu falei assim, eu não quero ver de novo, eu já vi, daí eu já vi. Aí ele falou assim, sua mão vai ficar igualzinha a mão desse cara. Os comerciantes a acusaram de ter furtado o estabelecimento no carnaval, o que ela nega. Na versão da menina, depois da tortura psicológica, o dono do bar a agrediu com uma faca. Ele começou a pular pra cima de mim, foi na hora que eu comecei a me esconder. Só que teve uma hora que eu não consegui mais, que ele foi e conseguiu puxar minha mão e passou a faca. Ela contou à nossa equipe que só disse ter cometido o crime para ser solta. Eu falei pra mim poder sair de lá, porque senão eles não iam me soltar. Eu pensei que eu ia sair de lá morta. Esta vizinha do bar diz ter presenciado a cena e desmente a versão da garota. Para a manicure, a menina mentiu. Ela entrou e saiu. Nisso que ela saiu xingando e falando altos palavrão, que ela é bem bocuda. Entendeu? Ela desacata todo mundo aqui da rua. O irmão do proprietário estava no local e acredita que houve uma injustiça. Ela acabou vindo, acabou confessando que da primeira vez foi ela que roubou. Da primeira vez eu acho que quem roubar a primeira rouba a segunda, porque tá fácil, né? Aí entrou aí, ficaram conversando, negócio de questão de minutos, ela foi embora. Não teve tortura em momento algum, não teve tortura em momento algum. Só alegou a tortura lá porque eles estão ouvindo ela, eles não pararam para ouvir ainda. Segundo a polícia, os comerciantes não haviam registrado o boletim de ocorrência pelo furto. Foram presos em flagrante por tortura o dono do estabelecimento, a esposa, o cunhado e a sogra dele. Os 2 homens estão no CDP de Jundiaí e as 2 mulheres foram levadas para a cadeia de Itupeva. Uma das que foi autuada, que é esposa do dono, ela disse que é dona, ela disse que levou a menina lá e que estava assustando mesmo, né? E que os outros que estavam lá chegaram a ouvir os gritos da menina. Para a polícia, o povo não deve fazer justiça com as próprias mãos. Para você apurar um crime que tenha ocorrido, que seja roubo, que seja, ninguém pode linchar, amarrar ninguém em poste, porque está cometendo um crime. Não me importa quem cometeu o furtinho, não pode ser feito dessa forma. E a gente tem que cumprir a lei, eu tenho que prender. E olha só que covardia de um pedófilo. O tio de um menino de 12 anos ajudou a Polícia Civil de Itapetininga a prender o suspeito em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo o delegado que cuida do caso, o agressor Pablo da Silva Faconte tinha um perfil falso em uma rede social, se identificava como Lucas e usava a foto de uma criança. Em uma conversa, o menino ficou assustado por ter visto imagens ao vivo do homem nu. Na mesma hora, a vítima avisou o tio, que deu continuidade ao bate-papo, até descobrir o endereço dele e entregar à polícia. Pelo menos 7 meninos de Itapetininga foram vítimas. 2 deles conversaram com o suspeito por vídeo. A polícia informou ainda que o homem estava se preparando para adotar um filho. Ele foi encaminhado à cadeia de Capão Bonito. Provavelmente deve ficar lá por um bom tempo. Foi enterrado nesta quinta-feira o jornalista da capital paulista que foi encontrado morto em Porto Feliz. O enterro foi em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Celso Mazieri, de 45 anos, foi encontrado morto na quarta-feira num matagal na cidade de Porto Feliz. Os braços estavam amarrados e o corpo tinha sinais de enforcamento. Segundo a polícia, 4 adolescentes confessaram o crime. Entre eles, um rapaz de 17 anos que mantinha um relacionamento com o jornalista. Vi uma vez que ele foi, uns 20 dias atrás, ele apareceu lá na televisão. Ele foi no camarim, mas de cara eu não gostei dele, não sei, não bateu assim, eu achei até que eu fui um pouco seca, só falei oi. De acordo com as investigações, o crime, cometido na madrugada de sábado, foi planejado uma semana antes.
Foram presos ontem 3 dos 4 suspeitos de espancar um rapaz no bairro Verazinha, em Ibiúna, no mês passado. A vítima ficou internada por 7 dias em um hospital de São Roque, mas não resistiu e morreu no último dia 27. Segundo relatos, um dos suspeitos era ex-namorado da companheira do jovem. O delegado de Ibiúna decretou a prisão temporária dos envolvidos, mas um deles continua foragido. Os 3 detidos foram para a cadeia de São Roque. No próximo bloco, ou melhor, o time do São Bento, mais antigo de Sorocaba, inaugurou nesta quinta-feira mais uma loja oficial em um shopping da cidade. Um espaço para comprar produtos do clube, ingressos para jogos e, claro, para o torcedor relembrar os 100 anos de história do Bentão. A reportagem completa você acompanha daqui a pouco. Agora são 7h06. Para você que vai sair de casa nesta sexta-feira e quer chegar rapidinho ao seu destino, vamos às informações do trânsito na região. Você vê imagens ao vivo da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba, onde neste momento o trânsito é tranquilo nos dois sentidos, tanto quem segue para o centro de Sorocaba quanto para o distrito industrial do Éden. A movimentação é tranquila. Nas principais ruas e avenidas da cidade, a movimentação também segue normal para o horário. E neste fim de semana, o motorista de Sorocaba vai precisar ficar atento por conta de obras no asfalto. Algumas ruas vão ficar bloqueadas. No sábado, meia pista da rua Padre Luiz vai ser fechada das 2 horas da tarde até a meia-noite. Já no domingo, a rua Francisco Scarpa vai ser parcialmente bloqueada a partir das 6 horas da manhã e não tem previsão de liberação. A Urbis vai sinalizar os trechos. E para você que vai para São Paulo, nesta manhã o tráfego só fica carregado na chegada à capital. O sentido interior segue sem problemas. E esta noite, um motociclista de 35 anos morreu na estrada que liga a Votorantim à Piedade. Segundo a polícia, ele seguia no sentido de Piedade quando, próximo ao quilômetro 7, caiu da moto. O homem morreu no local. 7h10, um homem foi ferido a tiros no bairro do Varjão, em Jundiaí. Segundo a polícia, 3 homens foram até a casa da vítima, mas, segundo informações, a pessoa que eles procuraram havia se mudado há pouco tempo do local. Quando a vítima atendeu a porta, foi atingida. Os suspeitos fugiram. O homem foi encaminhado ao Hospital São Vicente e não corre risco de morte. E também em Jundiaí, um ataque de abelhas deixou várias pessoas feridas na tarde desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas precisou ser socorrida pelo SAMU. Agentes do Centro de Zoonoses e bombeiros ajudaram a controlar os insetos. São 7h11, vamos até a redação do SBT Manhã na capital para saber os destaques desta sexta-feira, com Patrícia Rocha. Um homem foi baleado na cabeça, numa tentativa de assalto em Osasco, na Grande São Paulo. Os detalhes com Larice Neves. Parte do assalto foi filmado pelas câmeras de segurança. Nas imagens, a dupla aparece entrando no estabelecimento. Um dos assaltantes segue para o caixa e depois os dois fogem tranquilamente. Durante a abordagem, um dos ladrões rende 14 pessoas e depois dispara contra o açougueiro Edivaldo Nascimento, de 22 anos. O rapaz foi ferido na cabeça e encaminhado ao hospital. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e o comparsa dele continua foragido. A gente fala agora do imposto de renda. A Receita Federal começou a receber nesta quinta-feira a declaração dos contribuintes e a Mariel Marte tem os detalhes. A expectativa é que 366 mil contribuintes declarem o imposto na região de Sorocaba. Sobre isso eu converso com o José Elias de Melo Neto, que é chefe de fiscalização aqui da Receita Federal. Quem precisa declarar o imposto de renda? Hoje, a principal regra de obrigatoriedade de entrega de declaração é para os contribuintes que tenham rendimentos tributáveis no ano de 2013 superiores a R$ 25.661. Qual que é a importância dessa declaração? Essa declaração ela serve para a Receita Federal e para o governo saber quanto de rendimentos estão recebendo as pessoas. Trata-se de uma obrigação, não é uma opção, né? Se você é obrigado, você tem que apresentar a declaração. Como fazer para declarar? Para declarar, você vai ter que baixar o programa
no site da Receita Federal, né, receita.fazenda.gov.br, baixa o programa da declaração do imposto de renda pessoa física, preenche no computador ou usa uma das novidades do imposto de renda que a Receita Federal colocou este ano, que é o programa MRPF, M de Mobile, para dispositivos móveis, que são os tablets e os smartphones. Então você preenche, nesse caso, você preenche diretamente no smartphone ou no tablet a declaração do imposto de renda. Tem mais alguma novidade para este ano? Temos uma novidade importante este ano, que é a declaração pré-preenchida. No caso da declaração pré-preenchida, para quem apresentou a declaração em 2013 e não está em malha fiscal e nem foi autuado. Essa declaração pré-preenchida é para quem tem certificação digital, é o eCPF, né, aquele cartãozinho. Ou, no caso, você fazendo uma procuração eletrônica, ou na própria Receita Federal, essa procuração, para quem tem esse certificado. Só vai conseguir daí baixar no site da Receita a declaração pré-preenchida, você faz a importação no programa e ela fica com os principais dados já preenchidos. Depois você completa. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Qualquer dúvida é só acessar o site www.receita.fazenda.gov.br. E só para ressaltar que a declaração pode ser feita até o dia 30 de abril, mas o quanto antes você declarar e entregar, mais cedo recebe a restituição. Terminou a greve da FATEC de Sorocaba. Segundo representantes da instituição, em assembleia realizada nesta quinta-feira, 56% dos trabalhadores decidiram pelo retorno das atividades. A decisão vale apenas para a unidade de Sorocaba. As aulas retornam na próxima segunda-feira, dia 10. Já a greve nas ETECs continua. Uma reunião vai ser realizada ainda esta manhã para decidir se a paralisação continua ou não. 7h17, o Noticidade Manhã abre espaço agora para falar de saúde. A cidade de Votorantim se antecipa e promove amanhã a vacinação contra o HPV destinada a meninas de 11 a 13 anos. A campanha do Ministério da Saúde será promovida em todo o país a partir da próxima segunda-feira. E para falar sobre a iniciativa, eu recebo agora a Celeste Aparecida Antunes Camargo, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Votorantim. Celeste, bom dia. Por que Votorantim decidiu se antecipar à campanha nacional do HPV? Bom dia. Essa decisão foi tomada para que as meninas, já nesse sábado, possam ter acesso a essa vacina e que durante a semana, como muitas vezes pode ser difícil, então a gente também dá essa oportunidade do sábado para que elas estejam comparecendo. Por que essa imunização é necessária? Qual que é a importância, dessa imunização para as crianças, ou melhor, as meninas de 11 a 13 anos? Ela vem de encontro a aumentar a imunidade contra esse vírus do HPV, que é muito importante na prevenção do câncer de colo de útero. Qual que é a expectativa de vacinação em toda a cidade e se existe uma meta pela vigilância epidemiológica a ser atingida? Sim. Nessa faixa etária, nós temos 2.970 meninas a serem vacinadas e a nossa meta, no mínimo, é 80% desse número. Ou seja, é uma meta bem audaciosa, se tratando até de crianças. Só para a gente esclarecer para o público que está em casa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o HPV e as principais consequências que ele pode acarretar na saúde das meninas, por exemplo, que são futuras mulheres. Sim. Ele é um vírus, HPV é o papiloma humano vírus, e ele é transmitido por relação sexual e ele pode estar causando tanto verrugas na região genital, como também o colo do útero fica apresentando células alteradas que possam virar células cancerosas. Ou seja, o quanto antes, por isso que existe esse tempo de vacinação das 11 aos 13 anos, melhor para a prevenção, Onde já se considera que o início da vida sexual ainda está começando, então que ela já tem uma proteção desde essa idade. Extremamente importante. Até quando ocorre a vacinação e como fazer para se vacinar? Para ser vacinado é só comparecer munido da carteira de vacinação e uma documentação em todas as unidades básicas de Votorantim, que são 13,
nesse sábado das 8 às 5 da tarde e durante a semana também das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. Essa vacinação ela vai até o dia 10 de abril. Todos os dias, basicamente nesse horário, das 8 às 5 da tarde. Exatamente. Nós agradecemos a participação da senhora aqui no Noticidade de Manhã. Obrigada. A sexta-feira deve ser chuvosa em toda a região. Em Sorocaba, hoje a mínima deve ser de 19 e a máxima de 28 graus. No fim de semana, o tempo deve ficar nublado e também pode chover. Confira como fica o clima em outras cidades. Em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Várzea Paulista registra a mínima de 19 e máxima de 27. Mesma previsão para Jundiaí. Em Votorantim, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 29 graus. Atenção, moradores de Sorocaba. O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade, prossegue neste domingo a série de intervenções na estação de tratamento de água Dr. Armando Panunzio, a ETA do Cerrado. Por conta da medida, a população deve sentir os reflexos no abastecimento. J. Abreu tem mais informações. A interdição será das 6 às 9 da manhã, mas ela pode também ter efeitos em outros horários. Sobre isso eu converso agora com o diretor-geral do SAI de Sorocaba, Ademar José Spinelli Júnior. Ademar, quais as regiões da cidade que terão problema no abastecimento? As regiões que sofrerão maior dificuldade para o abastecimento de água no domingo serão a Zona Norte, a região do Alto da Boa Vista, a Prefeitura, a região do Ibiti do Passo. E os pontos mais altos das cidades devem sentir a falta d'água no período de domingo. Os níveis do reservatório dos bairros devem se recuperar na noite do domingo para segunda-feira e segunda-feira devem ser normalizados, podendo, em algumas condições mais críticas, apresentar ainda falta d'água no período da tarde, na segunda, na terça-feira. E o que é essa intervenção? Por que está sendo feita esse reparo Por que está sendo feito esse reparo nesta bomba? O SAI vai substituir mais uma bomba das 5 que fazem o recalque da estação de tratamento do Cerrado. Uma já foi substituída há 15 dias atrás e nós estamos fazendo esse procedimento a cada 15 dias até que se complete o total das 5 bombas. Então vai ser substituída a bomba número 2 para melhorar a vazão da estação do Cerrado para os reservatórios dos bairros. Isso deve ter um efeito de quantos % na melhora? Por enquanto, essa intervenção não deve ser significativa ainda, mas no final da substituição das 5 bombas, o percentual de acréscimo de capacidade de vazão vai ser em torno de 49%. Obrigado pelas informações e quem tiver dúvidas ou então até reclamações, pode ligar no 0800 do SAI, que é o 0800 770 1195. Sete horas e 26 minutos, a comissão formada por vereadores de Sorocaba para acompanhar as obras da Arena Multiuso definiu ontem que vai retomar os trabalhos após a conclusão dos laudos que devem apurar o que causou a queda na estrutura da construção. Também foi decidido que serão 3 laudos, um da empresa responsável pelos pré-moldados, outro pela que produz a estrutura metálica e um terceiro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. O prazo para sair o resultado é de 60 dias, mas logo após a coleta do material para análise, a empreiteira já poderá reiniciar as obras. E a Liga Sorocabana de Basquete perdeu em Goiânia pela 29ª rodada do Novo Basquete Brasil. O jogo foi no ginásio Rio Vermelho contra o time da cidade. O placar marcou 92-90. O próximo desafio da LSB vai ser amanhã contra o Brasília, no Distrito Federal. Futebol, pela continuidade da 12ª rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos entraram em campo, venceram os jogos e já garantiram vaga para a próxima fase da competição. Veja os gols. Wesley rolou e Juninho encheu o pé. E foi só. Palmeiras 1, Portuguesa 0. Com o resultado, o Verdão confirmou o primeiro lugar no grupo D. Em Mojimirim, o time da casa saiu na frente do Santos com este gol de letra do veterano Fernando Baiano. Primeiro gol dele com a camisa do clube. O Santos empatou com outro golaço.
Emerson soltou uma bomba. 1-1. Leandro Damião aproveitou o rebote e virou o jogo. Magrão deixou tudo igual de novo. Mas Rildo, Arouca e Lucas Lima garantiram a vitória do Peixe por 5-2. O Santos também garantiu vaga antecipada nas quartas de final. E os torcedores apaixonados pelo São Bento, clube mais antigo de Sorocaba, agora têm a oportunidade de ficar ainda mais próximo do clube. Foi inaugurada nesta quinta-feira uma loja só com produtos do Bentão. Veja na reportagem. Tem torcedor que só sai feliz com a camiseta na mão. Primeiro a entrar já, porque eu garanti a camiseta do Bentão já. Mas tem outras opções também, o relógio aí do Bentão é uma delas. Além de loja, o Espaço São Bento é um local de histórias, conhecer melhor o clube centenário. Vim aqui por acaso, nem contava com essa recepção que teve o São Bento, do público, entendeu? Foi grandioso, foi grandioso. Dá até para tirar foto de campeão. Para quem é apaixonado pelo São Bento, igual eu e meu molecão, ver isso daqui é show de bola. Um espaço para recordar. Aos 72 anos, Paraná, que jogou no São Bento e também na seleção brasileira, participou da Copa da Inglaterra em 66, voltou no tempo. E eu tinha 14 anos, andei treinando com eles. Ela tem Nelsinho, Walter Jacaré, o Raimundinho, o Rodriguinho, o Escurinho, Domingo, Doutor Domingos, que Domingos era estudante de medicina. Para o clube que briga pelo acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, uma ideia econômica também. O presidente já pensa em outras lojas. A gente acredita em muitas e muitas lojas do São Bento, uma nova franquia que vem por aí. Para o shopping que trouxe o espaço, então o negócio é bom. Vem agregar, todo mundo gosta, né? É somada a história, né? Traz público, realmente para nós também é muito importante. E além da venda de camisetas e a exposição de troféus, o local serve também como ponto de venda para ingressos. Dessa maneira, o torcedor do São Bento da Zona Norte não precisa mais atravessar a cidade para garantir um lugar no jogo. O São Bento é da cidade de Sorocaba, então nós precisamos de todos os torcedores abracem o São Bento. Só assim poderemos ser grande como a história é do São Bento.